Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos começar um projetinho bem bacaninha, bem rápido, né? A minha ideia é ensinar uns movimentos bem básicos da Godot, né? Estamos aqui na versão 4.7, né? É uma das versões mais legais, que inclusive, né? Que eu tenho trabalhado com ela já há um bom tempo, tem muita coisa bacana, principalmente para a gente que vai trabalhar com mobile, né? Então, sem mais delongas, vamos aqui começar a utilizar nosso amigo Godot. Eu vou criar um documento novo, tá? Vou fazer um Sokoban, né? Exatamente porque no Sokoban eu consigo mostrar mais ou menos como é que ele funciona, quais são as pequenas coisinhas que a gente pode ter, que não pode ter. Então, assim, vocês vão compreender, né? Eu tenho aqui no projeto de jogo, vou colocar aqui lá. Bom, o Socoban do La Carreta. Ah. E caminho do projeto, tá tudo certo. Locaban, isso, deixei aqui e tal. E aqui vemos, né, o que nós vamos fazer. Se nós vamos usar o renderizador avançado, que aí suporta várias plataformas de desktop, tem 3D. Nós vamos fazer um Sokoban 3D, tá? Mas não necessariamente vamos usar coisas muito pesadas. Pelo contrário, a minha ideia é não usar asset, literalmente fazer uma blocagem aqui e já funcionar na blocagem, porque isso que eu acho que todo bom game designer deveria sempre começar a fazer, pensar, né, literalmente de como que ele consegue só na blocagem já resolver o jogo todo e depois ele colocaria os seus assets. Então, level, essas coisas todas de movimentação, de como funciona o loop de jogo, isso tudo já deveria já estar pronto. Bom, vamos trabalhar só com mobile? Só com mobile, com menos, né, menos escalável, suporta dispositivo de renderização. Poderia deixar em mobile, mas a ideia é de que ele seja híbrido, tá? Ou seja, que ele funciona tanto no computador, quando tiver no HIO, o HIO trabalhar com a ideia de compatibilidade dele. Então eu não preciso colocar ele mobile, deixo ele em formato de compatibilidade mesmo, tá? E pronto. Se eu quisesse trabalhar com GitHub, né, seria interessante, né, para cada um trabalhar no projeto. E vamos começar a editar ele agora. Nosso amigo Godot funciona tanto 2D quanto 3D. Inclusive, ele é o contrário da Unity, na qual ele se vira no 2D e ele entende como funciona muito melhor o 3D, tanto que você vai fazer uma HUD, uma coisa, e está sempre uma versão virtualizada do que é 2D. A Godot é quase que o contrário. Né? A Godot ele trabalha muito melhor na 2D do que no 3D, apesar do que eu já estou sendo desenganado nessa minha afirmação. Tá? O 3D dele é muito bom, muito bem resolvido. Vocês vão ver, principalmente para quem já está acostumado a trabalhar com Blender, como que ele se parece muito com o Blender. Ele tem várias coisinhas bem legais, tá? Tem esses gizmos, né, que você consegue girar aqui. Vocês vão perceber já de cara uma coisa diferente, que o Y ele é o que faz cima a baixo, o Z é o que faz, né, de profundidade, olha lá, tá? E você tem, né, o nosso amigo, né, eixo X, que é o único que mais ou menos se manteve, né, vamos dizer assim. Bom, então, através aqui, ó, se você clica e segura, você consegue, né, mexer o gizmo, né, e aí você consegue... É a mesma coisa que a linha do horizonte e tal. Já sem mais delongas, vamos criar uma cena 3D, tá? Na cena 3D já está aqui, ó, não salvo. Vocês vão perceber que os prefabs que a gente muito utilizava dentro da Unity, uma das primeiras grandes diferenças, que aqui são cenas. Muito parecido com quem já mexeu com Flash, que era cena dentro de cena, dentro de cena. Então agora nós vamos ter cenas. Tá? Então temos essa primeira cena eu vou chamar aqui de Sokoban. Escoban não, né? Sokoban, tá? Que esse aqui é realmente meu jogo todo, né? Eu não vou fazer muitas fases, eu vou fazer uma base, uma fase básica e resolvo, tá? Já vou salvar ela aqui, Ctrl S, né? Então, Sokoban, cena, tá vendo?
aqui e salvei. Vocês já vão ver aqui que na pasta raiz eu tenho aqui Sokoban cena, tá? E a primeira coisa que nós temos que fazer é tentar pensar na hierarquia, na pipeline do que a gente vai fazer. Hoje, primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer só montagem de cenário. Eu só vou montar para vocês o cenário, como que ele vai funcionar. Né? Então, bom, aqui temos nós. Vocês vão ver, né, que toda a hierarquia das coisas funciona com nós. Né? E qual que é a primeira coisa que eu preciso criar nesse mundo? Eu preciso criar um corpo estático. Então, é só digitar static body e tá aqui. Cliquei duas vezes. Olha só que interessante, já de cara ele já me deu um alerta aqui, ó, dizendo, tá, eu tenho um corpo estático, mas eu não sei qual corpo é. Que é exatamente, olha lá, esse nó não tem forma, então não pode colidir, não pode interagir com outros objetos. Então agora eu preciso colocar ou um colisor, só que antes de tudo eu preciso dizer o que é meu objeto. Né? Então era a hora de eu colocar aqui um asset, né? Que no caso aqui eu vou colocar uma malha, uma mesh. Tá? Mesh instanciada em 3D. Você viu que o que é em 3D é vermelho, o que é em 2D é azulzinho. Tá? Quando a gente estiver mexendo na HUD, você vai ver que eu vou pegar coisas mais do azul, porque afinal de contas, né, a HUD 2D, né? Então, ó, Mesh Instance. Agora eu tenho um segundo negócio que está aqui dizendo, olha, eu preciso de um mesh, ou seja, eu preciso de uma malha. E minha malha é o quê? Olhem aqui, ela está vazia. Eu vou colocar só um cubo, né? No caso aqui, um box mesh. Já sumiu aqui, mas aqui ele ainda está dizendo, olha só, cara, você não tem malha. Né? Você tem malha, beleza, mas eu não sei exatamente o que, que eu colido ou deixo de colidir nela. Então, vamos trabalhar ainda com calma, né? Olhem só como que isso aqui se parece demais com o nosso amigo Blender. Se eu abro aqui, ó, eu tenho aqui o tamanho, né? Bom, vou fazer um socobanzinho básico. Socobanzinho básico, se não me engano, eu posso fazer ele 40 por 40, que é 1 metro. Vou fazer 4 metros para lá, 4 metros para cá, né? Vamos fazer uma coisa melhor. Vou abrir aqui o Google e Socoban nível 1, imagens, só para tentar entender a minha lógica. Eu vou fazer esse Socoban aqui, ó, esse cara aqui, ó, né? Só esse nível. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Vou pegar pelo maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu só preciso de 6 espaços. Né? 6 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer um 7 por 7 logo, tá? E aí já sei que eu preciso fazer um 7 por 7. Então, se é 7 por 7, se um tá aqui, aqui eu vou colocar 7, né, de tamanho, 7 metros. E no Z, vou colocar 7 metros também. Pronto. Se vocês olharem aqui, eu já tenho aqui meu primeiro chão, né? Outra coisa também que eu já vou fazer é colocar uma cor nisso. Do mesmo jeito que vocês fazem, né? Olha só que legal, já está aqui certinho. Eu tenho meu material. Olha só como que ele é literalmente, né, um blender, né? E aqui eu coloco Standard Material, posso fazer um shaderzinho também, se eu quisesse colocar algumas coisas. Depois a gente pode brincar com shader, se for o caso. E aqui no Material, no Albedo, eu já vou colocar já a cor dele que eu quero. Vou fazer um chãozinho. Então eu quero um chão mais escuro, mais para cá, mais para cá, né? Aí, já é um chãozinho interessante, né? Esse marronzinho meio esquisito aí.
né? Posso, inclusive, né, já ir direto aqui no hexadecimal, eu posso botar transparência, né? A gente não vai mexer nisso, mas olha só, já dá para brincar bastante. Tá aí, ó. E eu poderia literalmente botar uma textura aqui qualquer também, tá? Que tem aqui vários tipos de textura, de atlas, de, enfim, né? Mas eu vou deixar esse aqui, né, que já funciona, tá? E pronto. Eu já tenho já meu primeiro, vamos dizer assim, cenário, né? Olha lá. É aqui que vai acontecer a minha magia. Bom, além disso, ainda tem aqui esse carinha aqui me enchendo o saco, né? Então, por quê? O que está faltando aqui agora? Agora está faltando literalmente uma parte para colidir. Eu posso fazer duas coisas. Eu posso literalmente chegar aqui, ó, e dizer que eu preciso de um colisor, né? Collision Shape 3D, né? Ou eu posso fazer uma coisa que é muito interessante nessa versão da Godot, que eu inclusive vou trabalhar neles. Notem que quando eu chego em qualquer mesh que está aqui, já aparece uma versão aqui, ó, dizendo malha. Se eu clico aqui, ó, criar forma de colisão, irmã, pode ser try-mesh, quando eu tenho alguma coisa, vamos dizer assim, uma forma complexa e ele precisa meio que envelopar a forma, esse é o que a gente usa, mas no meu caso aqui, ó, é literalmente uma caixa de colisão. E olhem como que ele já criou a caixa de colisão certinha já, do tamanho. Pronto, olha, sumiram todas as coisas. Sempre guardem isso. Você primeiro diz qual que é o formato disso, static body, rigid body, por aí vai. E aí depois você diz qual que é a malha, que aí é mesh stance, e logo depois qual a colisão, de que jeito que ele vai se comportar nesse mundo do ponto de vista de colisão. Então, agora está tudo certo, tá? Eu vou mandar aqui dar play, né? Vou selecionar S Sokoban como atual, né? Que essa é a cena principal. Assim que abrir o meu sistema, meu software, vai abrir esse, né? E tcharam! Não aconteceu nada. Por quê? O que está faltando aqui, gente? Está faltando luz e está faltando câmera. Porque como que ele. O que ele vai enxergar se eu não coloquei uma câmera? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui então? Deixa esses caras aqui. Esse cara eu vou chamar ele de chão. É bom já ir já numerando. E aqui vou adicionar câmera. Câmera 3D. Notem que é vermelhinha e tem um azulzinho. Tá aqui. E aqui já aparece o preview da minha câmera. Se eu chego aqui nos gizmos aqui, ó. Olha lá, minha câmerazinha tá aqui. Tá aqui. Já é legal. Se eu deixar ela aqui. Esse aqui é meu preview de cena. Provavelmente eu vou querer deitar um pouco a câmera. Subir ela. Afastá-la um pouquinho. Isso. Isso que seria mais ou menos a minha visão. Lembrando que todo jogo puzzle é interessante que você consiga ver o jogo como um todo. Tá? É legal o personagem, meio que a câmera seguir o personagem, sim, mas uma das coisas interessantes a se pensar sobre um puzzle, que para o cara resolver, ele precisa ter uma visão do todo para ele resolver puzzles. Então é interessante, vocês podem ver que nossa, 99,9% de todos os puzzles que vocês vão ver na vida de vocês, normalmente é câmera estática e sempre tentando abraçar o cenário inteiro, como um todo. Tá? Então, tá aqui, minha câmera tá funcionando, correto? Porém, tem duas coisinhas que eu queria mostrar para vocês antes de depois partir para o próximo vídeo. Né? Eu quero fazer vídeos bem curtinhos para vocês irem pegando a manha de cada coisa. Esse aqui é um pouco mais longo, porque eu estou explicando coisas básicas, né, do próprio, né, da própria Godot. Então, ó, a câmera está aqui, porém, notem que aqui está marcado esses dois negócios aqui. Ó. É uma pré-visualização de ambiente e uma pré-visualização do que seria o Sol. Então, se eu dou play aqui, ó, vocês vão perceber que agora eu tenho câmera, porém está tudo escuro. Né? Por que está tudo escuro? Porque aqui, ó,
Vamos dizer que essa luz é fake, essa luz é só para você poder enxergar o que está acontecendo aqui dentro, mas deixa eu desligar ela aqui, vocês vão perceber o que realmente está acontecendo. Esse aqui é o meu cenário de verdade. Isso aqui é só uma emulação de ambiente. Então eu preciso criar essas duas instâncias aqui, ó, de verdade agora, né? Então vamos lá. Primeira instância que eu vou fazer então, né, é environment. Environment, world environment. Essa é a primeira coisa que eu preciso. Ele fica aqui na frente. E qual que é meu mundo? Meu mundo vai ser um environment, e dentro do meu environment eu vou dizer o que eu quero. Meu background, por exemplo, eu vou fazer ele numa cor preta, porque é legal. Notem que o próprio cenário, a mesh, a malha, ela recebe interferência do cenário. Se você coloca um cenário mais claro, ele vai ser mais claro, né? Inclusive, se eu der play aqui, ó, vocês vão ver que o cenário todo foi iluminado porque, né, esse cor aqui, ela, vamos dizer assim, que ela ilumina o cenário todo. Então eu poderia só ficar nesse cara aqui, tá? Mas não, vamos fazer isso legal, vamos fazer isso bem feito. Dentro do próprio mundo, que inclusive a câmera pode fazer parte desse mundo. Olha como que eu já começo a trabalhar com a ideia de que um é pai, é filho, Espírito Santo, tá todo mundo aqui. Então, ó, depois desse cara aqui, vou criar mais um nó e agora vou criar luz. Light. Vamos fazer um de área, um direcional. Eu gosto de área, que área já resolve tudo. Pronto. Então, notem que eu ainda não tenho luz, porque minha luz está aqui, bem simpática. Deixa eu chegar mais perto aqui, aqui na área aqui, range da área. Pô, professor, mas eu estou fazendo isso aqui, mas eu não estou conseguindo visualizar qual que é a solução final, como é que ele está ficando de verdade. Tem duas maneiras de fazer isso funcionar. Você pode mandar o visualizar aqui com dois viewports. E nesse viewport em particular, clica em câmera e você gera a visualização. Esse aqui é o que a câmera está mostrando, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer aqui. Na área aqui, então, agora, ó, range, size, textura, energia da lâmpada, quero algo um pouco mais aceso, assim. Podemos aumentar o tamanho da lâmpada, o range, quanto que ele bate, né? Posso iluminar bem aqui a coisa. Eu gosto de usar lâmpada, ao contrário de só iluminar o cenário todo, porque já que é 3D, vamos usar ao nosso favor sombras, texturas, luz, que são coisas legais a se pensar, né? A outra coisa também que eu posso fazer aqui é começar a girar essa luz também, né? Ele é tipo um rebatedor esse cara, né? Então, ó, eu tenho aqui, eu vou usar isso aqui ao meu favor, talvez eu vou levantar ele um pouquinho. Aí. E aí, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer em 3D, apesar do que a minha área de vivência é muito no 2D, mas quando eu estou trabalhando em 3D, uma das coisas que eu mais gosto é literalmente fazer isso aqui que eu estou fazendo agora com vocês. É brincar como se eu tivesse um grande estúdio virtual, que eu posso brincar, mexer na luz, futucar para lá, futucar para cá, né? Então, por exemplo, essa luz aqui eu posso fazer ela mais direcionada, um pouco assim, para dar essa sombrinha. Eu gosto de brincar com a ideia de que eu tenho realmente um estúdio na minha mão. Pronto. Então, ó, só para vocês verem como é que tá, a minha câmera tá assim, tá? Vou deixar a câmera bem posicionada. Tá aqui, eu vou chamar de mundo. Pronto. Então, meu mundo tá aqui. Já resolvi? Já resolvi, tá? A outra coisa também que eu já vou resolver também é chegar aqui em projeto. A última coisa que eu vou fazer nesse vídeo, antes de pular para o próximo, é a janela, o tamanho da janela.
né, já colocar ele do tamanho da janela que deveria ser, né, para celulares. Então, 1280 por 720 já é uma janela interessante. Porém, celulares, né? Vamos fazer ele em pé? Vamos fazer ele em pé. Então, esse cara vai embora, 720 aqui, e aqui 1280. Fechar? Olhem como que a câmera já se transformou na câmera que seria do celular, tá? Olha a minha visualização agora. Se eu chego aqui na câmera aqui, ó, vocês vão entender. Olha lá. Então agora eu vou pegar a câmera e vou trabalhar nela de novo. Subi ela um pouco, joguei ela para trás, ela para cima e baixei aqui. Deixa eu continuar organizando ela aqui. Deixa eu me afastar um pouco, mais alto. Tá? E aí agora também eu posso também chegar aqui em transformações. Posso também aumentar um pouquinho a escala dela. Não, na escala eu não vou mexer, não. Melhor não mexer. É na posição mesmo. Então, para ele pegar tudo, ele tem que ser assim. E para ganhar profundidade, eu faço isso, isso. E agora, minha posição Z, que eu vou mexer para que ele... Aí, esse que é meu Sokoban. Talvez tenha ficado um pouco longe, né? Depois eu posso ir ajustando à medida que meu objeto já estiver aí, né? Mas aqui já dá para brincar bastante, ó. Isso aqui que vai ficar bom. Aqui e para cima. Vocês viram que eu fiz as duas coisas. Tanto eu fui mexer com a câmera, né, aqui, né, usando o próprio gizmos aqui, né, posso pegar aqui e futucar, né, a altura dela, quanto eu chego aqui, né, nas transformações aqui e vou futucando quando eu quero um ajuste um pouco mais fino. Aí, ó, ficou ótimo. Isso aqui vai ser o meu jogo. Tá aqui. Meu cenário, o bonequinho vai ficar aí, ele vai girar. Talvez eu faça a câmera um pouquinho mais de cima para não perder tanta área aqui. Vou fazer isso. Então, ó, vamos lá. Minha rotação. Aí, um pouco mais aqui. E. Opa. Também seria interessante isso. Mas não. Aí, ó. Esse cara agora eu consigo ser mais perto. Lembra que eu fiz 7 por 7 aqui, ó, ou seja, vai ter pedaços aqui que a câmera não vai enxergar, mas não tem problema porque os bloquinhos que eu preciso fazer estarão bem feitos aqui. Certo? Então, salvei, olhei como é que tá, isso está ficando. Esse é o meu primeiro cenário. Né? Então, fecho meu vídeo aqui e vou começar a colocar os componentes desses cenários no próximo vídeo.